Vamos lá. Exercício de número 1 da nossa revisão diz o seguinte. A unidade de massa atômica, cujo símbolo é U, é definida como sendo igual a 1/12 da massa do isótopo de carbono 12. Correto. Por quê? Porque quando nós falamos do mundo microscópico, né, falamos de um átomo, de uma molécula, nós não conseguimos trabalhar em massa expressa em gramas ou nos seus derivados. Por quê? Porque é uma unidade muito grande se comparado com a dimensão da massa desse átomo ou dessa molécula. Só para vocês terem uma ideia, né, nós temos aí que um U é igual a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Então, um átomo de hidrogênio teria essa massa em gramas. É muito pequeno, eu não consigo trabalhar nessa unidade. Então, foi criada uma unidade para que a gente pudesse trabalhar. As unidades são sempre feitas de maneira comparativa. Então, foi pego o carbono de massa 12, que é o isótopo mais estável, mais abundante. Pegou-se uma parte das 12 do carbono 12 e chamou-se de uma unidade de massa atômica. Está aqui. Então, o UMA, ou simplesmente U, é a unidade de massa atômica, é o que nós utilizamos no mundo microscópico para medir a massa de átomo ou massa de molécula. Foi exatamente isso que ele falou. Então está belezinha. Quando nós falamos do mundo macroscópico, falamos de mol, constante de Avogadro, aí nós vamos trabalhar em gramas. 2. A massa atômica e o número de massa são grandezas idênticas. Oh, Jesus, quase, mas não. Por quê? Porque a massa atômica e o número de massa são coisas diferentes, apesar do valor ser sempre próximo. O número de massa é o nosso A, que é calculado pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, o número de massa ele é igual ao número de partículas que possuem massa dentro de um átomo. Quem que possui a massa? Prótons e nêutrons. Ah, mas o elétron também possui. Só que a massa dele é muito menor do que a do próton e a do nêutron, então é considerada desprezível. Por isso que para determinar o número de massa, eu calculo o número de partículas dentro de um átomo. Diferentemente da massa atômica. A massa atômica, ela não mede o número de partículas, ela mede a massa em U ou UMA de um determinado átomo, que será sempre um valor próximo, menor do que o número de massa. Por quê? Porque certa quantidade de massa é convertida em energia. Por isso que a gente tem essa pequena diminuição. Aquele número que nós encontramos na tabela periódica, por exemplo, para o cloro, 35,5. Isso é massa atômica e não número de massa. Por quê? Porque se fosse número de massa, eu teria meio próton ou meio nêutron. Isso não acontece. Eu não tenho meio próton ou meio nêutron. Eu tenho um próton e um nêutron. Então o número de massa é sempre o número inteiro. Já a massa atômica ela vai ser fracionada. Por quê? Porque é feita a massa atômica média para que a gente tenha esse valor de tabela periódica. Ó. Então, massa atômica média. Inclusive, é uma média ponderada que nós fazemos. Ó. Massa atômica média é igual à massa do primeiro isótopo vezes a abundância dele na natureza, mais a massa do segundo isótopo vezes a abundância dele na natureza, tudo dividido pelo total, que é 100. Beleza? Tá aqui, ó. Essa é a massa atômica média, que é o que nós colocamos lá na tabela periódica, que é utilizado para calcular massa molecular, massa molar e etc. O que é diferente do número de partículas, que é o número de massa. Tá? Valores sempre muito próximos, porém são coisas diferentes. 4. A massa molar. Massa molar. O que é massa molar? Massa molar é mundo macroscópico, é para 1 mol. Ó. 1 mol de moléculas, por exemplo. Ó, 1 mol de moléculas de CO2 representa 6,02 vezes 10 elevado a 23.
moléculas. Que número que é esse, galera? Esse número é a constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Beleza? Então, estou falando de mundo macroscópico. Significa dizer que isso vai ser gramas por mol, ok? A massa molar do CO2 é 44U. Falso, porque se ele trabalha em U ou UMA, não é para 1 mol, é para apenas uma molécula. Tá? Não é para 1 mol, é apenas para uma molécula. Se ele está falando de mol, ele está falando de grama. Ah, professor, por quê? Porque quando nós pegamos, por exemplo, aqui ele falou do CO2. Se eu pegar 44U do CO2, isso vai corresponder a uma molécula. Agora, se eu pegar 44, que é o mesmo valor da massa molecular, só que em gramas, o que eu vou descobrir que eu tenho? Ao invés de ter uma molécula, eu vou ter 1 mol de moléculas. E 1 mol de moléculas corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é a constante de Avogadro. Recebeu esse nome porque sempre que eu pegava a massa molecular, só que em gramas, eu achava essa quantidade. Massa molecular em gramas, essa quantidade. Então Avogadro chamou essa quantidade de mol, e isso passou a ser chamado de massa molar. Tá? Por isso que se ele fala de mol, isso tem que ser em gramas e não em U, como ele citou. E a massa molecular do CO é 28 gramas por mol. Falso. Se a massa molecular é para apenas uma molécula, então isso precisa ser em U ou em UMA. Traduzindo, ele inverteu as unidades. Por isso que está falso. 8. Um recipiente contendo 180 gramas de glicose possui o mesmo número de moléculas, porém distintas, que um recipiente contendo 1 mol de água. Não faço ideia, mas podemos calcular. Ó. Verdadeiro, falso, falso. Do que ele está falando? De glicose. C6H12O6. O que eu tenho aqui? 6 mols de carbono, tenho 12 mols de hidrogênio e tenho 6 mols de oxigênio. Passando isso para a massa, 12 gramas, 1 grama e 16 gramas. Tabela periódica. O que isso nos fornece? 180 gramas por mol. Então, se ele fala que nós temos 180 gramas de glicose, do que ele está falando? Que nós temos 1 mol de glicose, certo? Afinal de contas, a massa molar é 180. Possui o mesmo número de moléculas, porém distintas, que o recipiente contendo 1 mol de água. Correto, correto. 1 mol de água. Por que está correto? Porque eu tenho 1 mol de glicose. E eu tenho 1 mol de água. O que significa dizer? Que o número de moléculas de glicose vai ser o mesmo do que o número de moléculas de água. Quantas moléculas de glicose eu tenho? Se eu tenho 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tenho 1 mol de água, o que eu tenho? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, o número de moléculas é exatamente o mesmo, porque eu tenho o mesmo número de mol. Correto. 16. A fórmula mínima da sacarose é C6H12O6. Falso. Sacarose, C12H22O11. Eu tenho como simplificar isso aqui? Por que simplificar, professor? Porque fórmula mínima eu sempre mostro, tá, a proporção entre os elementos com os menores números inteiros. Eu tenho como simplificar isso aqui? Não tem. Por quê? Porque o 11 é primo. Eu divido por ele. Ou se eu tivesse um múltiplo dele, né? Ah, mas você tem o 22. Lindo. Só que aqui o 12 estraga. Então eu não consigo dividir por 11. Tá? Não consigo. Então significa dizer que eu não consigo dividir por nada isso aqui. Então qual é a fórmula mínima, tá, da sacarose? É ela mesma. Tá? É ela mesma. Agora, se ele perguntasse qual é a fórmula mínima da glicose, aí a situação seria diferente. Eu tenho como simplificar a glicose aqui? Tem. Ah, simplifico por quanto? Por 6. Se eu simplificar a glicose por 6, o que vai dar?
CH2O. Tava esquisito. Aí. Simplifiquei por 6, ó, tá? Simplifiquei por 6. E aí eu chego até a fórmula mínima. Então, nesse caso, a fórmula mínima é diferente da fórmula molecular. Já no caso da sacarose, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Beleza? Então, falso o item 16, correto apenas o 1 e o 8. Tá aí. Esse é o nosso primeiro exercício. Próximo. 2. A ductibilidade é a propriedade de um material deformar-se, comprimir-se ou estirar-se sem se romper. A prata é um metal que apresenta excelente ductibilidade e a maior condutividade elétrica dentre todos os elementos químicos. Um fio de prata possui 10 metros de comprimento e área de secção transversal de 2 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. O que é essa área de secção transversal? Traduz isso. É a área da base. Ó. Ó. Tá? Isso aqui é a área da base do nosso cilindro. Então, eu tenho a área da base e eu tenho a altura ou comprimento, tá? Para esse cilindro. Traduzindo, se eu tenho área da base e eu tenho altura ou área da base e comprimento, o que eu vou calcular? O volume, né? O volume. Para quê? A gente já comenta mais. Considerando a densidade da prata sendo igual a 10,5 gramas por centímetro cúbico, a massa molar igual a 108 gramas por mol e a constante de Avogadro sendo 6 vezes 10 elevado a 23, qual o número aproximado de átomos de prata nesse fio? Não sei. Para calcular o número de átomos, eu tenho duas opções. Ó. 1 mol de prata corresponde à massa molar, que é 108, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, para calcular o número de átomos, eu tenho duas opções. Ou eu calculo quanto que eu tenho em massa e faço a proporção, ou eu calculo quanto que eu tenho em mol e faço a proporção. Pelas informações que ele me deu, né, como densidade, como área da base e comprimento para achar o volume, o que nós vamos fazer? Isso. Através das informações citadas, eu vou achar quanto de massa que eu tenho nesse fio e do número de massa eu acho o número de átomos. Primeira coisa é calcular, então, de fato, qual é o volume. O volume é igual à área da base vezes a altura, que é o comprimento. Então, significa dizer que o volume é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 10. Ou seja, o volume é 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Pronto. Só tem um problema. O volume que ele deu aqui na densidade está em centímetros cúbicos. E isso está em metros cúbicos. Logo, eu preciso converter. Como que eu faço essa conversão? Assim, ó. 1 metro cúbico possui 1000 litros. 1 litro possui 1000 centímetros cúbicos. Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir disso tudo que 1 metro cúbico corresponde a 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá? Então, o que eu faço? Eu multiplico isso por 10 elevado a sexta, que eu descubro o volume em centímetros cúbicos. 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a sexta, quanto que vai dar esse volume? 2 centímetros cúbicos. E agora que eu tenho volume, o que eu faço? Eu calculo a massa através da densidade. A densidade é a massa dividido pelo volume. A densidade é 10,5 igual a massa dividido pelo volume, que é 2. Logo, a massa é igual a 2 vezes 10,5. Com isso, a massa é igual a 21 gramas de prata. Pronto, achei a massa da prata. Agora que eu tenho a massa da prata, o que eu faço? Substituo aqui, ó. Então vai ficar
108 gramas de prata está para 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de prata. Logo, 21 gramas está para X. Multiplica cruzado e já era. X é igual a 21 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 108. Galera, o exercício ele é objetivo, não é discursivo. Significa dizer que você pode fazer simplificações que não sejam perfeitas. Ainda mais que ele fala, ó, qual é o número aproximado. Então ele já está ligado que vai ficar não preciso demais, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente pode simplificar esse 21 com 108. Ah, professor, mas não dá exato. Pois é, deveria ser 105, né? E 21, porque daí daria 5 perfeitinho. Mas como é aproximado, pode fazer, não tem problema. A gente depois acha um valor aproximado. 21 com 108, 5. O que sobrou aqui? Sobrou 6 dividido por 5. Quanto que é 6 dividido por 5? 1,2 vezes 10 é 23 átomos de prata. Está aqui. Esse é o valor de átomos de prata que nós temos. Podem perceber que todos os valores estavam aqui aproximados, tá? Então ele já sabia que você ia fazer essa GAMS, por isso que ele já coloca aproximado aqui, ó. Beleza? Ok? Excelente exercício para aparecer no primeiro dia de prova da UEL, para aparecer na prova do Enem, tá? O que ele faria na UEL de diferente? Talvez ele colocasse uma pureza de 70%, por exemplo, sabendo que esse fio de prata tem uma pureza de apenas 70%. Então, depois que eu acho toda a massa, eu ainda preciso tirar, né, daquilo lá 70%, porque 30% é impureza. E aí sim você faria o cálculo. Então, a UEL faria essa adição, né, aí de informação. Mas nada que mude demais os nossos cálculos, nada que mude demais as nossas contas, tá? Um bom exercício, um exercício gostoso. Seguindo. Falando um pouquinho sobre gases agora, tá? Falando um pouquinho sobre gases, vamos resolver este 3 aí. Considere todos os gases descritos abaixo como gases ideais e assinale o que for correto. Ok. O volume ocupado por 100 mols de O2, quando comprimido a 100 atmosferas a 25 graus Celsius, é de aproximadamente 24,5 litros. Eu não faço a menor ideia. Se ele fala do número de mols, eu vou ter que utilizar a equação de Clapeyron. Tá aqui. Pressão. Quanto que vale a pressão? Vale 100. O volume, eu vou ter que descobrir quantos mols? 100. Constante geral dos gases, ou constante universal dos gases, está ali, 0,082. Temperatura, 298. Ah, mas por que 298? Porque nós estamos falando de gases. Isso sempre deve estar em Kelvin. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Por isso, 298, tá? O que eu faço? 100 de um lado, 100 do outro, já era. Então, o volume é 0,082 vezes 298. Olha, professor, já facilita bastante a vida, né? Facilita, tá? Facilita bastante mesmo. Se você fizer essa continha, isso vai dar 24,4 e uns quebrados, o que ele arredonda para 24,5 litros. Tá aí. Ó, aproximadamente. Perfeito. Tá lá. Correto o item 1. Item 2. Na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que isso significa? 1 atmosfera de pressão ou 760 milímetros de mercúrio e temperatura igual a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Essa é a CNTP. O que a gente sabe sobre a CNTP? Que 1 mol de qualquer gás apresenta um volume de 22,4 litros. Esse é o volume molar, tá? Volume molar da CNTP. Isso que a gente calculou aqui, ó, é CATP,
que é condições ambientais. A temperatura deixa de ser 0 e passa a ser 25. Tá? Voltando para cá, na CNTP, um gás de massa molar 75 gramas por mol possui densidade de aproximadamente 30 gramas por litro. Cara, eu não faço a menor ideia. Como é que eu calculo a densidade, filho? Densidade de um gás é pressão vezes massa molar sobre R vezes T. Substitua as informações. Densidade é igual a pressão 1. Qual que é a massa molar? 75 dividido por 0,082 vezes 273. Logo, a densidade é 75 dividido por 22,4. Ou seja, essa densidade ela vai dar 3 e uns quebrados. Por que, professor, 3 e uns quebrados? Ué, porque você está dividindo 75 por 22,4. Se fosse 25, daria certinho, né? 3. Então vai dar um pouquinho mais do que 3. 3,35 gramas por litro. Essa é a densidade que nós temos. Quanto que ele fala que vale? Ele fala que vale 30. Voltando para cá. 4. Em 30 litros de uma mistura gasosa contendo 19 gramas de flúor e 8 gramas de oxigênio a 27 graus Celsius, a pressão parcial do O2 é menor do que a pressão parcial do F2. Pessoal, se ele fala de pressão parcial, eu preciso lembrar que a pressão parcial ela depende da pressão total e da fração molar. Porém, como eu estou comparando, né, a pressão parcial de um com o outro, o que eu quero que vocês entendam? Que o valor da pressão total vai ser o mesmo. Então significa dizer que a pressão parcial vai depender da fração molar. A pressão parcial depende da fração molar. Se essa fração molar for maior, a pressão parcial é maior. Se a fração molar for menor, a pressão parcial vai ser menor. E como é que eu calculo fração molar? A fração molar é o número de mols do gás dividido pelo número de mols total. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essas informações aqui de massa para mol. Porque se eu passá-las de massa para mol, aí sim eu vou conseguir então determinar, tá? Bonitinho, certinho, gostosinho, qual vai ser a pressão parcial. Simbora. Simbora. Transformando. Ó. Começando pelo flúor, tá? Começando pelo flúor. O flúor, ele é formado por 2 mols do átomo de flúor, tabela periódica, cada um vale 19 gramas, ou seja, isso vai dar 38 gramas por mol, certo? Qual que é o número de mols de flúor? O número de mols de flúor é a massa dividido pela massa molar, que é 19 dividido por 38, ou seja, o número de mols de flúor é igual a 0,5 mols. A mesma coisa que eu fiz com o flúor, eu devo fazer agora com o oxigênio. Se nós fizermos com o oxigênio, aí sim estará tudo filé. Por quê? Porque eu vou ter o número de mols dos dois, consigo calcular o número de mols total, e aí automaticamente eu acho a fração molar para cada um deles. Aí, encontrando a fração molar, eu vou conseguir afirmar quem tem maior e quem tem menor valor. Tá? Aqui. Queridos, falando do oxigênio, ó, O2. 2 vezes oxigênio. Cada mol de oxigênio vale 16. Então isso vai dar 32 gramas por mol. Logo, o número de mols de oxigênio é igual a massa dividido pela massa molar. Então o número de mols do oxigênio é igual a 8 dividido por 32. Se você simplificar, isso vai dar 1/4, né? Ou seja, 0,25 mols. Tá lá.
que eu faço agora? Agora eu calculo a fração molar. A fração molar do F2 é igual ao número de mols dele dividido pelo número de mols total. Qual que é o número de mols dele? 0,5. Qual que é o número de mols total? 0,75. Por quê? Porque é a soma dos dois. Então, 0,5 dividido por 0,75. Se você simplificar isso daí, ó, por 0,25, vai dar 2 sobre 3, que vai dar 0,67. Tá aqui. Essa é a fração molar. Fração molar para o oxigênio. Como é que vai ficar? Número de mols do oxigênio dividido pelo número de mols total, que é 0,25 dividido por 0,75. Se você simplificar, isso vai dar 1/3, ou seja, 0,33. Pronto. O que nós sabemos? Nós sabemos que a fração molar do flúor é maior. Se a fração molar dele é maior, a pressão dele será maior. Para o oxigênio, menor fração molar, então menor será a pressão. Tá? Voltando para cá, em 30 litros, tá, beleza. A pressão parcial do O2 é menor do que a pressão do flúor. Correto. A pressão parcial do O2 é menor do que a do flúor. Afinal de contas, a fração molar dele é menor. Ah, não preciso nem calcular o valor? Não, ele não pede valor, né? Ele só pede para você falar quem é maior e quem é menor. Pela fração molar já é possível fazer isso. 8. As forças de atração e repulsão entre as moléculas gasosas são desprezíveis. Repito, as forças de atração e repulsão entre as moléculas gasosas são desprezíveis. Correto. Por quê? Porque nós consideramos que são forças extremamente fraquinhas e nós estamos falando de gases ideais. Inclusive, consideramos que quando houver um choque, esse choque entre as moléculas será perfeitamente elástico, então não há perda de energia. Colide, deforma, volta e segue o fluxo. Tá? E 16, nas mesmas condições experimentais. O que significa isso? Mesmas condições experimentais. Temperatura e pressão. O gás amônia se difunde mais rapidamente do que o gás cloro. Para falar de velocidade de difusão e efusão, nós precisamos falar sobre massa molar. Por quê? Porque a velocidade de um gás é o inverso da raiz quadrada da sua massa molar. Mas como ele está falando de dois gases, você pode montar a velocidade relativa, porque essa aqui é a absoluta. Qual que seria a velocidade relativa? Seria a velocidade do gás A em relação à velocidade do gás B é igual à raiz quadrada da massa molar de B dividido pela raiz quadrada da massa molar de A. A invertidinho? Sim, tá aqui. Aí você calcularia a velocidade relativa. Como ele não pergunta qual é o valor de um vezes a velocidade do outro, ele só quer saber quem tem a maior, quem tem a menor velocidade, só através da massa molar já é possível. Por quê? Porque é o seguinte, quanto maior for essa massa molar, o que vai acontecer com a velocidade? Menor ela será. Então eu posso afirmar que quanto maior for a massa molar de um gás, menor será a sua velocidade. E isso está relacionado diretamente também com a densidade, tá? Com a densidade. Quanto maior a massa molar, maior será a densidade e menor será a velocidade. Gás amônia. Quem que é o outro? Gás cloro. Então vamos lá. Amônia. 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio. Cada mol de nitrogênio vale 14, cada mol de hidrogênio vale 1. Se você fizer a soma, isso vai dar 17 gramas por mol. Tá lá. Já o gás cloro, o que nós temos aqui? 2 vezes o mol do gás cloro, pela tabela periódica do mundo, é 35,5. Mas a UEM sempre traz aproximada, apenas para 35. Então, como é uma questão da UEM, eu vou usar o valor dela, tá?
mas nas demais tabelas periódicas sempre 35,5. Então, isso vai dar 70 gramas por mol. Então, se você observar, o que eu tenho aqui? Eu tenho menor massa molar. E aqui, maior massa molar. Se a massa molar dele é menor, a velocidade será maior. Se a massa molar dele é maior, a velocidade será menor. Daí. Então, voltando para cá. Nas mesmas condições experimentais, a amônia se difunde mais rápido do que o gás cloro. Correto. Correto. Mais rápido. Por quê? Porque a velocidade dela é maior, porque a massa molar é menor. Beleza? Tá aí. Maravilha. Gostosinho. Pessoal, então essa é a nossa primeira aula de revisão. A gente volta depois com a segunda. Um abraço. Falou!